Nós já estamos com o nosso convidado, diretor-geral do DETRAN, Marcos Tradi. Eu vou fazer o registro dos demais membros do DETRAN que acompanham essa sessão no dia de hoje, que estão acompanhando o diretor-geral. Nós temos o senhor Marcos Tradi, que fará uso da palavra na sequência, após a saudação do vereador Jairo. Presente, nós estamos com o Birajara Schreiber, ele que é diretor de operações, também presente conosco, da senhora Jussara Ribeiro, ela é coordenadora de programas educacionais do DETRAN Paraná, do Luiz Fernando Stelft, do Luizão Stelft, ele que é ex-vereador dessa casa, colega dessa casa, diretor de RH do DETRAN Paraná, José Carlos de Souza, ele é ouvidor do DETRAN Paraná, presente conosco, do Leonardo Napoli, coordenador de gestão de serviços do DETRAN Paraná, do Juan Franco, ou Juan Franco, DETRAN Paraná, coordenador da Escola Pública de Trânsito, do Rubens Thiago de Oliveira, coordenador de TI do DETRAN, Rafael Bevenuti, coordenador de veículos do DETRAN, do Rodrigo Kozakiewicz, isso, Rodrigo, chefe de divisão de infrações do DETRAN, do José Gotardo, assessor de planejamento do DETRAN, do Luciano Prestes, presidente das comissões de leilão, da comissão de leilão, da Franciele Ferreira, membro da comissão de leilão do DETRAN, Félix Bucânia Filho, assessor de planejamento da Casa Civil, acompanhando também, Núria Bianco, jornalista do DETRAN, Adalto Rocha, assessor do diretor, do Larson Orlando, técnico administrativo, do Tiago Leone, controle interno do DETRAN, Sônia Regina Cabral, assessora técnica da diretoria, Valderi Pereira da Silva, coordenador da Ciretrans do Estado, também Eros Monteiro, coordenador administrativo, e Farid Gelasco Maltichiktex, desculpem se eu não pronunciei de forma correta, ele é que é coordenador de habilitação do DETRAN Paraná. Com a palavra eu passo de imediato ao vereador Jairo Marcelino, que fará a saudação desta tribuna livre em nome desse parlamento. Com a palavra, vereador Jairo Marcelino. Excelentíssimo senhor presidente desta Casa de Leis, vereador Serginho Balagneri, senhores componentes da mesa, nosso convidado especial, senhores vereadores, senhoras vereadoras, funcionários e diretores do DETRAN, nossa imprensa, nossos funcionários aqui da Câmara, o nosso bom dia. Hoje é motivo de orgulho para a Câmara Municipal de Curitiba receber aqui o diretor do DETRAN, Dr. Marcos Tradi, o qual, junto com sua comitiva, vem falar um pouco aos senhores vereadores e também à nossa cidade e ao nosso estado. Dizer de que Dr. Marcos Tradi já foi diretor do zoológico, e por diversas vezes já esteve aqui nesta casa, então ele conhece bem todos os senhores vereadores. Doutor Marcos, nós estamos aqui hoje prestando uma homenagem ao senhor e também ao governador por ter escolhido o senhor como diretor do DETRAN, fazendo diversas inovações, levando o estado do Paraná por todo este país, mostrando aqui o conhecimento e o que foi feito aqui no DETRAN do Paraná. Sei que o senhor pegou o DETRAN com um orçamento não muito grande, mas hoje entrega o DETRAN com um orçamento 3 vezes maior. Então, doutor Marcos, a nossa saudação especial ao senhor e a todos os diretores e componentes funcionários do DETRAN que aqui se fazem presente hoje. Nossa boa-vinda ao senhor aqui.
Agradeço a saudação do vereador Jairo Marcelino. De imediato, eu passo a palavra ao nosso convidado, doutor Marcos Trade, ele que é diretor-geral do DETRAN. Com a palavra. Muito bom dia a todos, senhor presidente Serginho do Posto, vereador Jairo Marcelino também, obrigado pelo convite, por ocupar mais uma vez o espaço aqui da nossa tribuna livre, nessa casa que, obviamente, é a casa democrática do município de Curitiba, e trazer aqui um balanço das atividades do DETRAN nesses 7 anos e 3 meses que eu tenho ficado à frente da direção-geral do DETRAN, desde 1º de janeiro de 2011, e é óbvio que eu aqui gostaria de iniciar também agradecendo a presença dos nossos coordenadores e, a partir da presença dos nossos coordenadores, fazer um agradecimento especial a todos os servidores do DETRAN, a todos os amigos de governo, do governo Beto Richa e também em especial, obviamente, ao governador Beto Richa, pela confiança que depositou na nossa gestão e que tudo que conseguimos fazer no DETRAN do Paraná ao longo desse período, é óbvio que tem uma atuação intensiva e muito competente dos nossos servidores. Então, eu agradeço de coração, a partir da presença dos nossos coordenadores, a todos os servidores do DETRAN do Paraná, por essa chance de fazer parte de uma equipe tão competente e uma equipe de profissionais tão vinculadas a fazer o melhor como servidores públicos no estado do Paraná. Passando diretamente para o assunto que me trouxe aqui hoje, eu queria fazer aqui a apresentação de alguns slides, né, dos resultados, de alguns resultados que nós conseguimos e que têm um impacto muito grande sobre os cidadãos paranaenses de forma geral. Esse relatório reúne informações desde 2011, esses quantitativos, até o final de 2017. Nós temos 217 postos de atendimento, 7 postos avançados, acabamos de inaugurar 2, teremos mais um inaugurado na região metropolitana de Curitiba, Fazenda Rio Grande, Piraquara e Campina Grande do Sul, e 100 unidades chamadas de Ciretrans, que são as nossas circunscrições regionais de trânsito. Bom, ao longo desse período, uma das atividades, um dos setores que avançou muito no DETRAN do Paraná, né, e nós fizemos investimentos significativos também na nossa Celepar, que atende a todos os órgãos de governo de forma também muito competente e, evidentemente, o brilhantismo dos seus profissionais tem feito com que haja um diferencial em relação a isso, foi a criação de vários modelos de interação com o DETRAN, acompanhando o desenvolvimento tecnológico que nós vemos atualmente na sociedade, no mundo de forma geral, e isso tem feito a grande diferença, de tal forma que nós criamos um projeto chamado de DETRAN Fácil, e o DETRAN Fácil já possibilitou a interação dos cidadãos com serviços do DETRAN, e eu quero dizer aos senhores que não são consultas, são serviços que têm início, meio e fim, e que por conta disso nós já chegamos à casa de cerca de 17 milhões de serviços executados através desse projeto que é o DETRAN Fácil, sendo que aproximadamente desses 17 milhões, 20% é consulta, os outros 80% são de fato serviços que foram realizados e que têm trazido um nível de satisfação muito grande àqueles que precisam desses serviços do DETRAN. Nós poderíamos talvez ter tido um indicador com números maiores em relação à utilização do serviço do DETRAN Fácil, porque ainda existem muitas pessoas que desconhecem que, ao invés de ir ao DETRAN, podem utilizar, né, todos os canais de atendimento que hoje existem no DETRAN do Paraná, e vez por outra as pessoas continuam indo ao atendimento do DETRAN e de vez em quando nós temos picos, e esses picos normalmente causam transtorno, porque o setor público não tem capacidade dinâmica de contratar e dispensar pessoas, na razão direta da demanda que existe, que é uma demanda sazonal, e por conta disso, vez por outra, a demora é um pouquinho maior. Nós temos uma rede de terminais de autoatendimento, distribuídas em postos de atendimento nos municípios, em algumas circunstâncias em shopping centers, e isso tem feito com que haja também uma capilaridade maior
desses serviços do Detran nesses terminais de autoatendimento. Eu quero dizer aos senhores que a grande vantagem dos terminais de autoatendimento do Detran do Paraná, que são os únicos do país que fecham serviço, eu insisto, não são meramente canais de consulta, nós temos o advento de que cada taxa do Detran e as infrações de trânsito podem ser pagas com qualquer cartão de débito de qualquer banco, quando lá em 2011 nós tínhamos apenas uma via de pagamento, que era o Banco do Brasil, e hoje nós já temos uma rede de bancos credenciados, que é o Sicredi, que é o Bancob, que é o Banco Rendimento, que é o Banco Itaú, além do próprio Banco do Brasil, que continua o centralizador dessas operações, e é um modelo inédito no país de pagamento e funciona, além de funcionar nos nossos terminais de autoatendimento, funciona nos cerca de 2.300 caixas eletrônicos, os pronto atendimentos do Banco do Brasil, espalhados no estado e também nos cerca de 40 mil pontos que estão espalhados no país como um todo. Criamos um modelo de vistoria, que é um modelo de vistoria que funciona em todos os nossos postos de atendimento, aqueles postos aos quais eu me referi, que são vinculados às prefeituras, são convênios com as prefeituras municipais, funcionam nas nossas 100 unidades, que são as nossas Ciretran, e funcionam também nos cerca de 1.000 escritórios de despachantes no estado do Paraná. Os avanços que nós tivemos na categoria dos despachantes são avanços significativos e vão, de fato, consolidar um trabalho importante que essa categoria profissional realiza no estado do Paraná e que é um apoio importante para o Detran do Paraná. Cerca de 60% ou 70% dos processos, agora com a crise aumentou um pouquinho mais a procura pelo Detran ao invés do despachante, mas cerca de 60% ou 70% dos serviços da área veicular são feitos por despachantes e, por conta disso, nós fizemos investimentos para cada vez mais disponibilizar serviços para os despachantes e isso tem facilitado tanto a vida dos despachantes como a vida do Detran, mas principalmente tem gerado uma relação mais próxima do despachante com os seus clientes, com um processo gradativo de fidelização do serviço dos despachantes. E isso, é óbvio, que traz um nível de satisfação e reduz o impacto do atendimento presencial no próprio Detran do Paraná. Essas opções de bancos, eu já comentei que nós já fizemos, já credenciamos bancos, vários bancos, além do pagamento com qualquer cartão de débito, nos nossos terminais e nos caixas do Banco do Brasil. Próximo, por favor. Lançamos a CNH também com QR Code, que gradativamente passa a ser um documento que vai ser aceito pelos agentes de trânsito no país como um todo. Nós esperamos para fazer o lançamento da carteira de habilitação com QR Code, que pode ser lida no celular, perfeito? E, infelizmente, nós já sabemos como é que funcionam essas definições aí do Conselho Nacional de Trânsito, e eles acabaram adiando a portaria, mas de qualquer forma já está disponível para os cidadãos que passaram a ter a sua primeira habilitação a partir de 1º de maio de 2017, ou 2018, não, 2017, digo, e, obviamente, gradativamente, aqueles que estão renovando as suas habilitações já têm a habilitação com QR Code e é simples, é só baixar o aplicativo do Denatran. Presidente, pois não? Verificação de quórum. Vereador Colpone, eu acredito que há quórum o suficiente para essa tribuna livre, então nós garantimos a palavra ao convidado. Mesmo assim, eu tenho a prerrogativa de pedir. O quórum tem que ser... Vossa Excelência tem a prerrogativa de pedir e o presidente tem a prerrogativa de decidir. E o presidente acredita que há quórum. O senhor acha que 15 vereadores é suficiente para ouvir o que o presidente Detran está falando? Ótimo. Vereador Colpone, então, devido ao seu requerimento, a sua insistência, eu peço licença ao nosso convidado à tribuna livre e peço aos senhores vereadores que registrem as suas presenças para a verificação de quórum.
Vamos à rechamada dos vereadores. Vereador Mauro Inácio fará a rechamada. Vereador Bruno Pessutti, ausente. Vereador Cristiano Santos, ausente. Dr. Volmir, ausente. Vereador Goura, ausente. Hélio Verbinski, ausente. Cátia Dietrich, ausente. Mestre Pop, ausente. Oscarino do Povo, ausente. Paulo Rink, ausente. Sérgio Balaguer, ausente. Tito Zeglin, ausente. Zezinho do Sabará, ausente. 26 presentes, 26 presentes, 12 ausentes. Senhor 26 presidente. vereadores presentes, já quoram para continuar os trabalhos. Só para esclarecer a ordem do trabalho da Tribuna Livre. Tribuna Livre, o tempo destinado é 15 minutos, podendo ser prorrogado esse tempo por decisão do plenário. E, na sequência, também o convidado e demais membros, né, do DETRAN poderão responder os questionamentos dos vereadores. Então, novamente, devolvo a palavra ao presidente Marcos Trade. Tá, pronto, agora estou com o som aqui. Muito obrigado. Eu queria, por gentileza, pedir pelo menos mais 1 ou 2 minutos em função, né? Tá bom, beleza, eu agradeço. Então, a CNH com QR Code já é uma realidade no país como um todo, né? 20 estados, além do Distrito Federal, já implantaram o procedimento e ela continua sendo crescente gradativamente. O que envolve o uso do simulador de direção foi uma definição concreta e central do Conselho Nacional de Trânsito, que obrigou a todos os centros de formação de condutores para a primeira habilitação, categoria B, a utilizar o simulador por determinado intervalo de tempo, e com isso nós avançamos gradativamente de forma conjunta com o Sindicato dos Centros de Formação de Condutores para fazer com que todos passassem a usar o advento do simulador de direção previamente, antes do início das suas aulas práticas. Bom, outro avanço interessante, e que eu quero caracterizar aqui como uma evidência de um trabalho importante que foi feito pelo DETRAN do Paraná na área social, foi o advento da realização das juntas de avaliação médica e das juntas de avaliação psicológica. É o único estado do Brasil que tem o advento da oferta das juntas de forma gratuita, ou seja, são juntas recursais para aqueles candidatos que, porventura, tiveram algum tipo de inaptidão no processo de avaliação psicológica ou no exame médico e que têm o direito de recorrer. Antigamente, havia uma fila imensa de pessoas esperando por esse serviço, havia uma certa falta de respeito àquilo que o DETRAN do Paraná recolhe de taxa dos seus cidadãos, e nós, através de uma atitude muito importante do nosso governador Beto Richa, encaminhamos projeto de lei para a Assembleia Legislativa, aprovamos esse projeto de lei, e o Paraná hoje oferece a possibilidade a todos os cidadãos que querem recorrer a uma junta em várias regiões do Estado, compostas por 3 profissionais da área médica e 3 profissionais da área psicológica, que é o que determina a própria legislação vigente do país. E de tal forma que nós temos tido uma procura crescente por esse serviço. Então, o cidadão que fica reprovado de alguma forma, fica inapto permanente ou inapto temporário, ele pode recorrer à junta, e aí sim, essa avaliação é feita por 3 profissionais que têm melhor condição de avaliar a situação pontual daquele cidadão que se submete a um exame dessa natureza. Perfeito? Próximo, por favor. Outra questão importante foram os exames médicos especiais. Os exames médicos especiais eram feitos só pelo DETRAN. O DETRAN não tinha capacidade de atendimento na razão direta da demanda. Todos os cidadãos que precisavam de exames médicos especiais vinham ao DETRAN aqui de Curitiba, de qualquer região do estado, pessoas se deslocando 700, 800 quilômetros, com muita penosidade para poder chegar ao momento dessa avaliação de exame especial, e nós criamos um modelo de subsídio às taxas, ou através das taxas do DETRAN, para todos aqueles que necessitam desse serviço. Melhoramos a remuneração das clínicas e fizemos com que gradativamente, e temos feito isso continuamente, as clínicas passassem a oferecer os exames especiais em várias regiões do estado. Isso foi um avanço significativo que diminuiu o deslocamento, continua havendo a necessidade de deslocamento, mas pelo menos diminuiu o deslocamento e acelerou e resolveu um problema histórico de falta de atenção às pessoas que necessitam desse tipo de serviço. De tal forma que existe um crescimento exponencial aqui, significativo, e em 2017 foram feitos 7.203
exames médicos especiais contra 1.888. Então, além do volume, a distribuição melhor pelo Estado. A gestão também de processos eletrônicos tem funcionado de forma muito evidente, né? Nós melhoramos o problema das inconsistências dos autos de infração de vários municípios, municípios onde o trânsito é municipalizado. Acabamos também de promover um processo de qualificação de guardas municipais que já começam a atuar na atividade de trânsito, inclusive com infrações que são de natureza estadual ou que são da responsabilidade da autoridade de trânsito estadual. Isso é um projeto que vem avançando gradativamente, e a inconsistência dos autos de infração, ela é diretamente relacionada ao processo de qualificação dos agentes de trânsito. E isso tem feito com que, obviamente, o objetivo é dar a punição efetiva para que haja a condição de que o real infrator seja punido. Isso tem feito com que haja uma queda significativa da impunidade do trânsito de forma geral. Bom, nós investimos também numa coisa que é muito importante, que é a fiscalização do uso do álcool e a direção de um veículo qualquer. Nós investimos na aquisição de 364 etilômetros, isso já está nas mãos da Polícia Militar, e esse ano serão mais 364 etilômetros que comporão o grupo de equipamentos, o conjunto de equipamentos que serão utilizados em todos os municípios do Estado do Paraná. É preciso dar um basta a essa questão que envolve a falta de responsabilidade individual nossa para com o coletivo. Então, a Polícia Militar hoje já tem condição de implementar e de intensificar, e tem intensificado. Nós tivemos um crescimento de cerca de 114% nos autos de infração que foram resultantes do uso do álcool e da direção, e isso é um projeto que tem a finalidade de preservar a vida. E o agente de trânsito, a autoridade de trânsito, tem uma responsabilidade muito grande em relação a isso. A autoridade de trânsito não vive em função da sua possível condição de simpatia, mas vive em função de fazer com que a lei de trânsito, as leis de trânsito, o código de trânsito sejam aplicadas e, fundamentalmente, reduzir o impacto das mortes no trânsito, que tem um impacto sobre tantas outras áreas no poder público, mas principalmente sobre a condição das famílias que perdem cerca de 50 a 60 mil vidas por ano no Brasil. A Escola Pública de Trânsito, eu posso garantir aos senhores que é a única escola pública de trânsito que funciona por um sistema de videoconferência, que não é teleconferência, através de 64 salas nas nossas Ciretran, que já haviam essas salas de aula, que nós reformulamos todos os projetos de todas as Ciretrans, deixaremos 100% das nossas unidades próprias totalmente reformadas, com acessibilidade, com um investimento importante que faz jus àquilo que o cidadão... Eu só peço licença ao presidente Marcos Tradi, coloque em votação plenária a prorrogação da tribuna livre por mais 15 minutos. Os vereadores favoráveis, como estão? Aprovado. Acho que mais 5 minutinhos a gente termina, que já estou quase terminando. A Escola Pública de Trânsito é um modelo de escola pública que existe por determinação do Código de Trânsito Brasileiro, se eu não me engano, o artigo 320 do Código de Trânsito, e que tem que ser cumprida pelos estados. O Paraná é o único que tem um modelo de interatividade em tempo real, e nós já tivemos a passagem de cerca de 200 mil paranaenses na Escola Pública de Trânsito, sendo que em atividades de qualificação específica, agentes de trânsito, cerca de 37 ou 32 mil pessoas passaram ali com essa finalidade de qualificação. As campanhas educativas também, nós batemos recorde de investimentos em campanhas educativas. E eu quero dizer aos senhores que as campanhas de educação para o trânsito, que são pontuais, elas têm pouca efetividade. Então, o que nós fizemos? Nós, entre aspas, turbinamos as atividades em épocas específicas, onde se faz menção a algumas datas, como Semana Nacional de Trânsito, semana ou dia de evidência para as vítimas de acidentes de trânsito, enfim, Maio Amarelo, mas ao longo dos 365 dias do ano, nós temos feito investimentos contínuos em educação para o trânsito. E isso, além das outras atividades, obviamente, de fiscalização, tem feito com que nós tenhamos gradativamente uma redução na fatalidade que nos assola no trânsito no estado do Paraná. Então, isso tem tido um retorno muito grande,
porque tem feito com que os indicadores de acidente, principalmente os fatais, sejam ou tenham sido reduzidos de forma significativa ao longo desses últimos 5 anos. 43% de redução de mortes no trânsito. Os cursos de reciclagem também já podem ser feitos através dos centros de formação de condutores, e nós chegamos no Detran em 2010 e o Detran oferecia cerca de 26 mil cursos de reciclagem por ano, e no ano de 2011 nós já chegamos à marca de 50 mil cursos oferecidos aos cidadãos, porque eu me lembro muito bem que em fevereiro, ou em 6 ou 7 de janeiro de 2011, alguém abriu a torneira, vou me referir a essa torneira do RENAINF, que é o Registro Nacional de Infrações, e nós tivemos, de um dia para o outro, 35 ou 36 mil processos de suspensão carregados no sistema do Detran, sem a menor condição de atender, e conseguimos superar isso com a equipe nossa de instrutores. Eu agradeço naquela ocasião a participação do Ramon, que esteve à frente da área de educação para o trânsito, do Leonardo, que esteve à frente da Escola Pública de Trânsito também, e nós conseguimos reverter um cenário drástico de espera e de, obviamente, uma obrigação do poder público, que é o poder que suspende ou caça, e que não tinha o compromisso de devolver o direito de dirigir aos cidadãos que precisavam. Hoje, nós temos um modelo capilarizado, totalmente eficaz, e o tempo de espera tem sido muito pequeno relativamente àquilo que existia em 2011 também. Temos agora o advento dos cursos de reciclagem preventivo para os motoristas de categoria C, D e E, que quando da mudança da legislação federal, que é a lei do caminhoneiro, que eu não me lembro se é 13.111, alguma coisa assim, foi alterada a lei do caminhoneiro e deu a possibilidade de os profissionais com categoria C, D e E, que exercem atividade remunerada, está aqui o nosso vereador Cacá também, que nós já acabamos de encaminhar um pedido para o deputado Osmar Serraga, para a categoria A e B, que podem fazer o curso de reciclagem preventivo quando completam 14 pontos na sua carteira de habilitação. Isso tem funcionado também muito bem no Detran do Paraná. Acho que é só, né, Núria? É isso. Eu queria agradecer de coração a todos os senhores, me coloco à disposição de todos, e eu queria aproveitar a oportunidade para fazer uma entrega aqui simbólica de um livro que eu editei faz pouco tempo e que traz a trajetória dos meus 34 anos de vida pública, de vida profissional no estado do Paraná, sendo que apenas um quinto disso é a minha atividade frente ao Detran do Paraná. Então, os outros 4/5 eu relato aqui, inclusive na minha passagem no Departamento de Fauna, enfim, fiz questão de fazer isso para registrar a minha trajetória profissional, porque eu já estou na fase do pé na cova, né, da aposentadoria, mas eu não pretendo me aposentar tão fácil, tão cedo. Mas desde 2014 eu já estou com o direito de me aposentar, mas não vou parar de trabalhar, não. Muito obrigado a todos mais uma vez, e eu passo ao presidente o livro, e deixo alguns aqui ou para sortear ou para mandar para a biblioteca da Câmara. Muito obrigado mais uma vez de coração. Nós temos alguns vereadores inscritos, convidamos o presidente Marcos Trade, diretor do Detran, para que venha novamente à mesa e para que possa responder aos questionamentos dos vereadores. O vereador Bruno Pessutti está escrevendo os vereadores. Primeiro, vereador. Nós passaremos a palavra a um grupo de 3 vereadores. Na sequência, retornaremos ao presidente Marcos Trade para que responda aos vereadores. Primeiro, vereador Tiago Ferro, concedemos a palavra por 2 minutos. Bom dia a toda a equipe do Detran e ao seu diretor, Marcos Trade. Primeiro, quero parabenizar por essa gestão, 7 anos ali à frente do Detran, e todo o bom resultado e a competência que a equipe deixa o Detran do Paraná. Diretor, a minha primeira pergunta: quais foram os maiores desafios quando o senhor assumiu há 7 anos atrás à frente do Detran? Quais foram os maiores desafios? E a segunda vem: por que o Conselho Nacional de Trânsito parece ser tão distante da realidade da nossa sociedade? Parece que
a linguagem é muito longe daquilo que a gente vive no dia a dia. Uma pergunta que a população sempre nos faz: aqueles carros muitas vezes apreendidos, que ficam para serem leiloados, qual é o período de leilão, quanto tempo demora o desembaraço de tudo isso? E por último, uma questão pessoal do centro da nossa cidade, a Associação Comercial do Paraná tem muitas vezes alertado e reclamado dos constantes furtos que nós temos tido ali na Rua das Flores, por ciclistas que passam correndo, levam cordões, celulares, brincos das mulheres, e nós sabemos que aquela rua é para pedestres, deveriam descer da bicicleta, andar com a bicicleta do lado. De que maneira podemos cobrar e exigir da Prefeitura mais segurança para aqueles que frequentam ali a Rua 15 ou Rua das Flores em Curitiba? Muito obrigado, parabéns mais uma vez a toda a equipe. Agora a palavra ao vereador Jairo Marcelino. Cada 3 vereadores nós devolveremos a palavra ao nosso convidado. Obrigado, presidente. Mais uma vez cumprimento o Dr. Marcos Trade pela sua extensa ficha como servidor público nessa sua longa vida aqui no nosso estado. Dr. Marcos, o senhor falava agora há pouco e o que me traz fazer a pergunta, inclusive o Cacá parece que já o fez, esse projeto que o senhor fez e encaminhou o deputado Osmar Serralho para que ele apresentasse no Congresso, para que a pessoa, quando atingisse 14 pontos, já pudesse fazer a reciclagem, não deixar chegar aos 20 pontos para não ficar com essa carteira apreendida por 6 meses. Está andando esse projeto? Como é que está? Esse é o que eu gostaria de saber, diretor. Próximo, vereadora Noêmia Rocha. Muito obrigada, vereador. Quero parabenizar o vereador Jairo Marcelino por trazer um tema importante à nossa cidade. Cumprimentar o Marcos Trate pelo trabalho que tem desenvolvido junto à frente do DETRAN. Cumprimentar toda a equipe que está aqui. Marcos, eu fiz uma reciclagem recentemente por perda de pontos, mas foi uma questão do carro oficial e, enfim, não foi necessariamente minha culpa, mas aqui há um sistema que a gente está até, inclusive, conversando com a casa, de desvincular, que todos os vereadores são responsáveis pelos 7 assessores que usam o carro oficial. Mas, enfim, não é esse o tema. Eu fiz todo o projeto. Eu tenho um questionamento do que eu ouvi, do que eu vi. São profissionais, são pessoas do bem, são pessoas muito importantes e fazem um trabalho com muita dedicação ali, e tem um carinho muito especial pela sua pessoa. Ele sempre cita seu nome com muita deferência, fala do teu trabalho, da importância enquanto gestor e dos avanços que houve no DETRAN do Paraná. Mas o que eu senti, Dr. Marcos, é assim: o conteúdo da escola. Não dá para entender assim, se é um castigo ou se é uma intenção de rever todo o material, porque tem muita ociosidade durante as aulas. Assim. Então, era essa pergunta em relação que vai ter algum avanço no conteúdo, vai ter alguma mudança, ou a ideia é realmente castigar o motorista por ter feito as infrações. Outra pergunta é: essa casa aprovou a comissão Jari e como é que está até a ideia de fazer esse Jari municipal? Pelo excesso de documentos, excesso de processos? Como é que está? Houve avanço? Temos um resultado plausível em relação a milhares de processos que havia aqui no município de Curitiba. Mas, ao todo, cumprimentá-lo, parabenizar pelo trabalho grandioso do DETRAN e todos os seus envolvidos. Muito obrigada. Devolvemos a palavra ao... Antes da... Senhor presidente, só para um... Vereador Jairo. Por um lapso meu, eu esqueci de citar aqui o ex-vereador Luizão Steffel, do qual eu tenho a honra de ser seu amigo e que hoje presta relevantes serviços ao DETRAN do Paraná.
Seja muito bem-vindo, Luiz. Fica feito o registro de Vossa Excelência. O presidente Serginho já havia citado também, presença do nosso colega, vereador Luizão Stelf. Então, eu coloco ao plenário requerimento para a prorrogação da tribuna livre por mais 15 minutos. Os vereadores foram favoráveis, mas com estão aprovado. Devolvemos a palavra ao diretor Marcos Trade. Muito obrigado. Bom, inicialmente, os desafios, vereador Tiago, foram imensos, né? Nós recebemos uma instituição que tinha problemas estruturais. Eu sempre tenho afirmado que os administradores que nos antecedem, eu não posso ter essa presunção, sempre tentaram fazer o melhor para deixar um DETRAN melhor do que aquele que eles receberam. Perfeito? Não foi diferente, provavelmente, com o meu antecessor, que eu tenho muito respeito, que é o Coronel Pancotti. Mas a situação era uma situação diferente. Não havia uma abertura para o diálogo, não havia uma condição de fazer com que o orçamento da instituição passasse a ser efetivamente executado, e nós temos indicadores de 90%, 97% de execução orçamentária no DETRAN do Paraná, graças, eu insisto, à nossa equipe, aos nossos diretores. Então, nós aproveitamos uma boa oportunidade, que é o diálogo, e que foi a abertura que o meu amigo, o governador Beto Richa, nos deu ao DETRAN do Paraná para executar o que tinha que ser executado. Então, um dos grandes desafios era a infraestrutura, o outro era a falta de tecnologia, o outro era baixa autoestima dos servidores, a revolta dos agentes externos. Eu chamo de agentes externos os despachantes, os centros de formação de condutores, as clínicas, os fabricantes de placas, os sindicatos. Os sindicatos participaram conosco, o vereador Jairo levou o pessoal dos taxistas, das vans, o Cacá levou os motociclistas, as concessionárias, os revendedores. Nós abrimos o DETRAN para o diálogo e para audiências. E essas audiências nos deram um certo rumo sobre como proceder na nossa administração, de tal forma que nós conseguimos atender a 90% da demanda que havia no DETRAN do Paraná, no ambiente externo, e grande parte das demandas no ambiente interno. Servidores mal remunerados, nós melhoramos a folha de pagamento. Servidores que hoje ocupam funções gerenciais por mérito, quadro próprio do DETRAN, remuneração específica por atividade específica na área de trânsito, que são gratificações específicas, enfim, avanços consequentes de uma gestão compartilhada, e que, quando nós chegamos a dizer não, nós dizemos não e afirmamos o porquê da negativa. Então, foram grandes desafios, vários, e eu me sinto muito feliz porque parte deles, e eu ainda vou deixar desafios para os nossos sucessores. Eu espero que essa interpretação de que nós tenhamos feito melhor para entregar melhor também seja uma prática de quem vai nos suceder. E a questão do CONTRAN, existe uma distância muito grande, existe uma falta de representatividade, existe uma falta de sensibilidade com o que acontece na ponta. Nós sempre temos criticado, no bom sentido, as atividades do CONTRAN quando elas não são compartilhadas. E como nós somos adeptos do compartilhamento da gestão, até para recebermos críticas contundentes quando é necessário que elas sejam feitas, e quem administra a coisa pública tem que se submeter a críticas, não pode ter medo de se expor, porque é uma exposição contínua, ainda mais num órgão que tem 7 milhões de veículos, 5 milhões e meio de condutores. Então, eu creio que nós temos um projeto de reformulação do Sistema Nacional de Trânsito em alguns aspectos importantes, mas fundamentalmente em relação à administração do processo legislativo, entre aspas, que as resoluções do CONTRAN têm poder de lei, no ambiente do Conselho Nacional de Trânsito. Nós vamos esperar agora o desencadeamento das eleições nacionais para que nós possamos apresentar sugestões a quem vai governar o país a partir de 2019, com boas práticas e também com uma interação maior com o próprio Congresso Nacional, que é quem legisla a atividade de trânsito no país. A área de veículos, nós batemos recorde de leilões de veículos ao longo desse período, 140 mil veículos leiloados, e continua havendo alta rotatividade. Os pátios continuam lotados, e nós propusemos um modelo de concessão para as atividades de pátio, chamado de Pátios Integrados do Paraná, e nós recebemos algumas anotações do Tribunal de Contas de um edital que nós publicamos. Nós estamos reformulando esse projeto, sendo que nós estamos numa fase de transição entre o governo Beto Richa e o governo que segue, e nós vamos entregar aos nossos sucessores já todo o projeto reformulado, concordando com algumas, mas não todas, as sugestões ou advertências do Tribunal de Contas,
para que haja condição de encaminhá-lo. É um projeto dos mais modernos do país, que nos traz uma economia de cerca de 140 milhões por ano, por baixo, que nós temos de despesa no Estado, que nos traz uma garantia de melhor controle de vetores e de pragas, que é um problema seríssimo no país como um todo, dengue, roedores e etc., e que nos traz também uma garantia de melhor condição ambiental, na medida em que os veículos que chegam, muitas vezes têm vazamento, eles ficam por anos no pátio, principalmente aqueles que são bloqueio judicial. Temos uma interação boa com o Conselho Estadual de Justiça, enfim, fizemos todo o esforço durante 4 anos para colocar esse projeto na rua. E eu vou sugerir a quem nos sucede que não desista, porque é uma medida importante para a saúde pública, para a área ambiental, mas fundamentalmente para a segurança do cidadão que tem o seu veículo apreendido. Associação Comercial Furto com Ciclistas. É óbvio, né, que nós temos que ter, talvez, e eu faço uma sugestão aqui, aproveito a presença do vereador Goura, que tem uma militância forte nessa área, quem sabe, e aí é uma suposição minha, me desculpe, nós não podemos tratar exceção como regra geral, não é, vereador Thiago? Quem sabe haja uma conduta, né, educacional, orientada para aqueles ciclistas que transitam na Rua 15, de fato, saiam da bicicleta e etc. e tal, caracterizando assim que quase 100% dos ciclistas querem a segurança e pretendem fazer com que a exposição dessas pessoas que empurram as bicicletas já caracterize que é uma atitude voltada à segurança pública. Não custa nada, são poucos quarteirões. Quem sabe isso funcione como uma medida educativa e os próprios ciclistas engajados ou imbuídos do propósito de promover a segurança passem a sair da bicicleta. Quem transita com a bicicleta montado está sob situação de risco. E eu acho que tem um controle da segurança pública, se não me engano, com câmeras, etc., que eu acredito que os senhores poderiam conversar com a Guarda Municipal, com o prefeito, é uma sugestão, para intensificar o processo de fiscalização nesse sentido. Eu pensei nessa sugestão aqui agora, de repente, uma ação de conscientização. Vereador Jairo, de fato, o projeto de lei foi apresentado, eu agradeço a sua gentileza por ter participado daquele evento conosco também, e que não só, eu faço já uma retificação, não só a categoria A, motofretistas ou mototaxistas, serão beneficiados pelo advento de também poderem fazer os cursos de reciclagem. É um projeto que tem impacto nacional, com 14 pontos, 14 a 19 pontos, mas também os taxistas e aqueles que têm categoria B e que exercem atividade remunerada. O projeto está em tramitação, as comissões na Câmara dos Deputados estão sendo reformuladas, mas a primeira comissão, ao que me consta que ele vai passar, é a Comissão de Viação e Transporte. E nós temos muitos amigos na Comissão de Viação e Transporte, além do deputado Osmar Serragro, que é o mentor do projeto de lei por sugestão nossa, também ter um trânsito muito forte na Câmara dos Deputados. Eu imagino que até o final do ano esse projeto de lei está aprovado, porque ele não é um projeto polêmico, ele ajuda as categorias que ficaram fora da lei dos caminhoneiros. Vereadora Noêmia, de fato, nós temos um grande desafio, não só com os cursos de reciclagem, mas nós temos um grande desafio na formação dos condutores no país. Ao longo de muito tempo, a nossa equipe, está aqui o Farid, está aqui o Larson, tem participado das câmaras temáticas, que são câmaras de consultoria, são de assessoria ao Conselho Nacional de Trânsito. As sugestões, modéstia à parte, que nós temos levado, são sugestões importantíssimas para melhorar o processo de qualificação e também para melhorar a prática dos cursos de reciclagem. E os cursos de reciclagem foram feitos, obviamente, com caráter educativo. E eu sei que existem diferentes instrutores, nós temos cerca de 140 instrutores no DETRAN, ministrando curso de reciclagem no Estado como um todo, inclusive por videoconferência. São pessoas que têm, às vezes, um perfil diferente umas das outras. Nós temos uma grade que é definida por resolução. A resolução define o conteúdo programático dos cursos de reciclagem. E nós cumprimos o conteúdo, mas, vez por outra, eu sei, já recebi mais de uma informação, que há uma condição de certa ociosidade. Mas nós estamos lutando para reformular todo esse processo e fazer com que, de fato, seja uma medida mais educativa do que punitiva, porque ela é punitiva também. Mas nós precisamos romper a barreira da punição e entrar no eixo, né, de um ambiente mais agradável. Tanto é que eu suprimi as avaliações finais, nós inclusive colocamos um joguinho de palavra cruzada, porque a resolução determina que haja uma avaliação. A pessoa que ficou 30 horas numa imersão em atividades de orientação, né,
precisa passar por um processo de avaliação criterioso, né? A não ser que seja um curso à distância, que eu particularmente sou contra, né? Não ser contra o ensino à distância, mas o curso de reciclagem presencial é um mérito do Detran do Paraná. E grande parte das pessoas fazem elogio, mas algumas, de fato, fazem esse tipo de observação. Nós estamos tentando corrigir, né? E as juntas administrativas de recursos de infração, são juntas que funcionam quando o trânsito é municipalizado nos órgãos municipais de trânsito. Curitiba tem a sua, eu não sei a que a senhora se referiu, mas deve ser pelo fato de elas não estarem constituídas. Não é isso? Então, é uma definição concreta do Poder Executivo, do prefeito, uma atribuição do prefeito, constituir as juntas para avaliar os recursos no nível municipal inicial, em segunda instância, perfeito? Então, essas juntas, elas são normalmente remuneradas, e eu quero dizer aqui, o Detran do Paraná criou um modelo totalmente digital, que é um sonho que nós tivemos lá em 2011, totalmente digital, para julgamento dos processos. As nossas sessões de julgamento já têm uma condição de serem gravadas, para dar total transparência ao processo de avaliação dos recursos. E eu posso garantir à senhora, nós modernizamos e aumentamos de forma significativa a eficiência das nossas juntas de avaliação de recursos de infrações, além do que mudamos e melhoramos também o nosso Conselho Estadual de Trânsito, que é a instância administrativa final dos recursos apresentados pelos condutores. E temos um modelo também que lançamos agora, na semana passada, na OAB, que é um advogado digital, ou OAB digital, que permite aos advogados com chave, com token, etc., com certificação digital, a fazerem os recursos, porque nós vemos também, me desculpe, né, uma baixa qualidade, vez por outra, dos recursos que são apresentados, inclusive com assinaturas de advogados. Então, nós combinamos com a OAB entrou no processo, inclusive para melhorar a qualificação, a qualidade, me desculpe, dos recursos que são apresentados totalmente digitais, sem papel, sem burocracia. Nós estamos com um tempo de espera para julgamento de infrações, que é extremamente menor do que aquele que havia em 2011. E também estamos com um tempo de espera para julgamentos de suspensões e cassações infinitamente menor, dando resposta ao cidadão com mais celeridade do que aquele que havia lá em 2011 também. Perfeito? Pois não. Qual que é, Bruno? Os três. Vamos colocar requerimento para prorrogação da Tribuna Livre por mais 15 minutos. Os vereadores favoráveis, mas como estão, aprovado. Temos agora nesse bloco o vereador professor Silberto, a vereadora Julieta Reis e o vereador Bobato. Concedemos a palavra ao vereador professor Silberto por 2 minutos. Bom dia, senhor Marcos. E quero parabenizar o Jairo Marcelino pelo proporcionar essa tribuna livre de fundamental importância para nós, né, e toda a população. A pergunta que eu faço é a seguinte: o Detran faz algum trabalho educativo de trânsito em parceria com a Secretaria de Educação do Estado do Paraná, tipo palestra nas escolas, nesse sentido de orientação, para que nossos condutores, os novos condutores, possam ter uma educação melhor de trânsito nesse sentido. Então, seria isso a minha pergunta. Obrigado. Registramos também a presença do Marcos Cardoso, jornalista, também do jornalista Gentil Cardoso, da Rádio RBN, da Rádio Bairro Novo, presente e acompanhando essa sessão. Então, passamos a palavra à vereadora Julieta Reis. Cumprimentar o Marcos Trade, nosso velho conhecido da Prefeitura Municipal de Curitiba, como diretor do departamento lá da Secretaria do Meio Ambiente, que fez um excelente trabalho, inclusive com relação aos servidores, criou lá a carreira de zootecnista na Prefeitura de Curitiba, graças ao empenho do professor Marcos Trade. Então, meus parabéns pelo seu exercício no Detran, já que tem essa visão ambiental tão importante. A minha pergunta é saber de projetos educativos com crianças, principalmente na questão da educação para o trânsito. Educação ambiental, educação para o trânsito são muito importantes para que a gente crie cidadãos responsáveis. Eu quero saber o que o Detran faz com as crianças para que elas sejam adultos responsáveis com relação à educação no trânsito.
E também queria saber se existe alguma verba destinada do DETRAN para entidades sociais. No caso, o Provopar estadual, se recebe alguma contribuição do DETRAN para que possam fazer o seu trabalho social efetivo. Eu só queria mais era cumprimentar ao Marcos e toda a equipe do DETRAN pelo trabalho excelente que tem feito e pela sua competência frente à gestão do DETRAN Paraná. Próximo vereador Mauro Bobato. Obrigado, presidente Tico Kuzma. Só também fazer a saudação ao nosso presidente Marcos Trade, em nome do Bira e do Luizão, cumprimentar toda a equipe que o acompanha. Eu só queria parabenizar também, Marcos, e, se possível, você comentar alguma coisa sobre o aplicativo Detran Fácil, que eu acho uma iniciativa muito bacana, esse período de informação, que a informação tem que fluir. Eu sou usuário e disponibiliza muitos recursos. Só comentar também sobre a escola de trânsito. Eu que cheguei a visitar, fui usuário da escola de trânsito lá no Atuba, quando aluno, e hoje ainda participo de alguma coisa, pegando materiais para escolas, para fazer um trabalho de divulgação. Quando a Julieta comentou sobre isso, acabei lembrando desse período que eu mesmo frequentei, a estrutura que tem lá no Atuba, e eu sei que tem um trabalho continuado. No mais, me inscrever também na iniciativa de poder adquirir o livro de Vossa Excelência, presidente, Bruno, quem está encaminhando, estou solicitando lá também, parabenizar o trabalho do DETRAN nesses novos tempos, fazer o convívio dos nossos queridos veículos, que é um bem necessário, mas fazer o funcionamento disso não é uma tarefa fácil. Tempos modernos, a informação flui, mas parabenizar toda a equipe e poder aproveitar, ter esse aprendizado, parabenizar pelo trabalho que você executou nesse período no DETRAN. Devolvemos a palavra ao diretor Marcos Trade. Professor Silberto, nós temos, aí aproveitando a primeira questionamento seu, que tem uma correlação direta com o que a vereadora Julieta Reis nos questionou, e eu já agradeço pelos elogios, mas a vereadora Julieta é companheira de trabalho de muito tempo na luta aí, inclusive na questão dos ambulantes. Nós fizemos um trabalho bacana com os ambulantes, então eu já agradeço. Enfim, os trabalhos educativos, eu mencionei que eles têm sido tratados como atividades contínuas de educação para o trânsito. Nesse aspecto, nós tivemos algumas realizações que foram importantes, bem-sucedidas, outras nem tanto, mas nós criamos um modelo de interação com os municípios que tem funcionado. O fato é que a nossa equipe, ela não é tão grande quanto aquela necessária. Por isso que nós criamos um modelo da escola pública por videoconferência, para dar capilaridade às atividades, inclusive com atividades teatrais, que são peças de teatro que são feitas do nosso estúdio aqui, com crianças do interior de forma geral. E eu mencionei que nós temos 100 unidades. Mas em cada uma dessas unidades nós temos um perfil diferente de quem administra essas unidades no interior. Então existem aqueles coordenadores, chefes das nossas DETRAN, que têm uma habilidade muito grande para fazer trabalhos de educação para o trânsito, interagem com as escolas municipais, e outros nem tanto. A nossa luta é tentar fazer com que haja cada vez mais o engajamento de todos, os nossos, para atividades de educação contínua. Mas eu posso garantir que em muitos municípios nós temos feito atividades com os municípios no ensino básico. Em muitos outros nós temos feito em outras escalas, com instituições de ensino superior. Em tantos outros, como no caso da Secretaria Estadual de Educação, nós tínhamos um projeto imenso para realizar e não conseguimos realizar, infelizmente, mas temos tido uma interação no ensino médio. Existe uma tendência, inclusive com a nova resolução que foi editada relativamente ao processo de formação, de que os alunos do ensino médio possam passar por atividades voltadas à educação para o trânsito, para que gradativamente se qualifiquem melhor e cheguem ao primeiro processo de habilitação com uma visão melhor do que é o trânsito. Isso tem sido feito de forma muito incipiente e ainda não é um modelo institucionalizado no país como um todo. Mas eu quero afirmar que nós interagimos com centenas, com milhares de pessoas ao longo desse período de 7 anos, que nós não temos, às vezes, como quantificar, através desse grupo e dessas atividades de interação com os diferentes segmentos que envolvem a educação propriamente dita, o ensino básico, fundamental, ensino médio, ensino superior. Perfeito? E são números significativos, mas o impacto, eu quero confessar, ainda não é o mais adequado, porque não é uma coisa muito institucionalizada ainda, e que eu acredito
que tem um espaço muito grande para que isso aconteça. Nós temos, nesse aspecto, né, um trabalho com o pessoal do BPTran, que é o Batalhão de Polícia de Trânsito, e que se replica em alguns municípios, como eu comentei, que chama-se Visitando o Detran e o BPTran. As crianças passam a entender o papel da polícia, vão ao nosso pátio de veículos para ver os veículos acidentados, os veículos que estão depositados por falta de regularização de documentos e etc. e tal. Então, são crianças que passam por esse processo. Se eu não me engano, 7.000 crianças já passaram por esse processo, Ramon? Cerca de 7.000 crianças aqui do município de Curitiba, fora aqueles que passam por esse processo, como eu disse, nos municípios, por iniciativa dos nossos chefes das nossas unidades também. A verba, vereadora, para o Provopar nós não temos. Nós temos uma impossibilidade de destinar recursos para o Provopar, se eu não me engano, porque ela é um OCIP, alguma coisa desse nível. No entanto, nós destinamos o nosso material de reciclagem, sucata, placas que são destruídas e tal, continuamente para o Provopar, para pelo menos, né, dar algum tipo de apoio significativo para as atividades do Provopar. Sabemos que é uma instituição que passa por dificuldades muito grandes, mas devido à sua natureza, é muito difícil as instituições autárquicas ou as secretarias propriamente ditas interagirem com o Provopar sem que haja um problema maior com o nosso Tribunal de Contas. Mas nós temos feito o possível para que haja essa destinação, porque é um trabalho social importante e que atende a muitos paranaenses. O vereador Mauro Bobato, né? Nós temos sim, vereador, eu agradeço pela deferência e pelos elogios, o Detran Fácil, que inclui, eu insisto, vários canais de atendimento. Então, especificamente em relação aos aplicativos, nós temos o aplicativo da vistoria digital, que é inédito no país e que funciona em todos os despachantes, em todos os postos e em todas as nossas unidades. São cerca de 1.400 pontos, 1.300 e alguns pontos de vistoria que é feita pelos despachantes, sem, obviamente, a terceirização do processo, que foi uma coisa que eu lutei para não fazer e que outros estados já fizeram, já terceirizaram a vistoria, e o Paraná se manteve na linha de atender as 1.000 famílias de despachantes e a todos aqueles que já têm uma interatividade com o Detran. Temos um aplicativo que é para todos os usuários do Detran, né, que é um aplicativo comum, e temos um aplicativo, que é o mais recente, que está atendendo aos candidatos à primeira habilitação. É específico para o candidato que acompanha o seu processo, inclusive com mensagens contínuas que chegam ao seu equipamento de uso comum, né, e que dá paranoia para quem não usa mais, não é isso? Perdeu o celular, vira paranoia, não é isso? Então, todos usam celular e esses aplicativos já estão disponíveis para os candidatos à primeira habilitação também, porque havia muito problema de falta de informação deles em relação ao que acontecia com o seu processo. E hoje, o tempo de espera para um exame prático está em torno de 15 dias, quando no passado era em torno de 60 ou 70 dias, não é isso? E o livro, eu faço questão, então eu vou fazer o seguinte, eu vou disponibilizar um livro para cada gabinete de cada vereador, porque também eu tenho interesse que os senhores tomem conhecimento na minha vida profissional, para até fazerem juízo de valor daquilo que está contido na trajetória profissional. Eu mando um para cada vereador para não ficar deselegante, não é isso? Obrigado. Vereador Bobato, satisfeito com a resposta? Então, agora o próximo bloco, vereador Felipe Braga Cortes, vereador Cacá, vereador Goura. Vereador Felipe, 2 minutos. Cumprimento ao presidente do Detran, Marcos Trade, ao nosso amigo Bira, enfim, todos que estão aqui representando o Detran. Eu queria mais, era no sentido até de agradecer, porque acabou acontecendo, é uma gestão que a gente fez, o Marcos Trade sabe muito bem, já vem de longa data, não é nem dessa gestão da prefeitura, mas da anterior, que é a questão da qualificação e do treinamento e capacitação da Guarda Municipal para as questões de trânsito da cidade de Curitiba. A lei ainda está tramitando, a gente quer ver se a gente aprova a lei como uma garantia legal para que não tenha uma mudança, que eu acredito que não terá, visto que a Prefeitura já implementou a Guarda Municipal poder autuar veículos na cidade de Curitiba. O foco principal
Marcos, sempre foi, pelo menos para nós, o pedido foi esse, dos conselhos de segurança da cidade, vem através do Conselho de Segurança, os problemas de som alto, distúrbio em parques e praças e locais públicos da cidade de Curitiba, que evidentemente em certos horários, principalmente no horário da madrugada, não existia nem da CETRAN e nem um veículo do BPTran, por questões óbvias da cidade, principalmente no final de semana, etc. E a Guarda Municipal tem uma presença mais ostensiva, né, pelo número, enfim, pela atribuição. E as atribuições da Guarda têm aumentado, hoje já tem uma lei federal que dá essa condição. Então, eu queria agradecer, porque houve uma capacitação por talvez, não sei se foi um ano, isso acho que deve estar se mantendo, e a Guarda Municipal já está contribuindo com esse trabalho e digamos, numa sinergia com os órgãos de trânsito. Então, obrigado, porque realmente, desde o princípio, eu tenho que dar esse testemunho, você foi parceiro, no sentido, inclusive, da equipe técnica do DETRAN, para analisar e poder construir isso que aconteceu. Então, obrigado. Próximo, vereador Cacá Pereira. Bom dia a todos, a todas. Eu inicio saudando o vereador Jairo Marcelino por trazer a tribuna livre de hoje, realmente pertinente, e de uma forma que mais é fazer um agradecimento e parabenizar a todos os servidores, equipes, na pessoa aí do nosso diretor-geral, o Marcos Trade, que sempre tivemos um ótimo relacionamento. Eu diria que nas 3 esferas de governo, muitos órgãos deixam a desejar quando da receptividade, da atenção e do diálogo com as entidades organizadas, e aí eu falo também na condição de dirigente sindical que representa os motociclistas e também na Federação dos Rodoviários do Estado do Paraná. Então, a minha fala é mais no sentido de agradecer toda a parceria e toda a atenção dada, e aqui eu cito alguns exemplos. No país, nós temos a regulamentação dos motofretistas, a lei federal, que até hoje não pacificou a nível nacional nos municípios que não regulamentaram a lei, a exemplo de Curitiba, que tem uma lei. Mas nos 399 municípios, na ampla maioria, não tem. E através de um diálogo, após muitas reuniões, debates, nós conseguimos, através do DETRAN, a portaria 373 de 2013, onde pacificou esse problema, sendo o Estado, o primeiro Estado na federação, saiu à frente e pacificou. Mas isso foi fruto de diálogo e realmente portas abertas para tratar esse tema. Credenciamentos de instituições que tinha alguns critérios desnecessários, que com diálogo também foi possível para os cursos de motofrete. Vale a pena enfatizar isso. A questão da categoria A e B para os profissionais que exercem atividade remunerada é importante, porque os taxistas exercem atividade remunerada, os motociclistas, seja ele motofrete ou mototáxi, também precisam passar por essa mesma benesse, uma vez que estão expostos ao trânsito diariamente e sofrem as sanções por imprudência ou por alguns outros percalços por força maior, mas que precisam porque vivem destas profissões. Então, agradeço também, estamos trabalhando junto aos órgãos competentes, mas muito bem empenhado pelo Marcos Trade essas frentes. E, por último, dizer que, recentemente, o DETRAN e a Prefeitura de Curitiba foi lançado um projeto piloto, a faixa exclusiva para motociclistas, que realmente se trata de um projeto muito importante para a nossa cidade, diria que pode se estender para todo o Estado, mas nós temos ele aqui lançado. Quero parabenizar o Marcos Trade também por se empenhar neste projeto piloto, que acredito que será aí ampliado na sequência por toda a cidade, e dizer que foi muito bom, Marcos, você realmente tem se empenhado e dialogado com a Prefeitura para que pudesse realmente sair da teoria e viesse para a prática. Nós já havíamos conversado anteriormente a respeito desse projeto, eu, inclusive, tenho um projeto tramitando e fiz a sugestão também ao município. Então, a minha fala aqui, ressaltando, é mais de parabenizar você, toda a sua equipe, os funcionários do DETRAN, porque, ressalto, em meio a diversos órgãos, nas 3 esferas de governo,
muitos deixam a desejar, independente da posição que o político ou parlamentar se posiciona. Eu tenho a minha, não abro mão dela, porém, sempre as portas foram abertas e nós dialogamos e hoje conseguimos pacificar muitas demandas que estavam reprimidas. Muito obrigado e parabéns. Coloco em votação o plenário, prorrogação da Tribuna Livre por mais 15 minutos. Vereadores favoráveis, senhores como estão, aprovado. Vereador Goura, concedemos a palavra por 2 minutos. Obrigado, presidente. Queria parabenizar o vereador Jairo pela iniciativa da Tribuna Livre, parabenizar especialmente, Marcos, por todo o trabalho, né, esses anos todos em frente ao Detran. Eu posso dizer com segurança, você sai como um grande amigo da bicicleta. Parabenizar o Ramon, o Luizão, a Jussara, a Núria, Marco Aurélio, toda a equipe, o Marcel também. Eu acho que na sua gestão o Detran conseguiu colocar a bicicleta em evidência, tratar o tema do ciclismo nas suas diferentes ações e âmbitos com a relevância que merece. E ressalto aqui a conquista, né, feita há alguns anos atrás, da inclusão das 30 perguntas da CNH, da avaliação, 2 referentes à ciclomobilidade, os artigos do Código de Trânsito como 201, 38, 29, que dizem respeito ao ciclista, né? Dizem respeito à bicicleta. Então, faço aqui apenas esse elogio, esse agradecimento e espero, se você puder fazer um comentário também nesse sentido, que toda essa política ela tenha uma continuidade e que ela se fortaleça cada vez mais. A gente tem exemplos do Detran de Pernambuco, que, além da avaliação teórica, também está colocando a avaliação prática do 1,5 m do artigo 201. Na hora da avaliação prática, também vê se o motorista está respeitando, está ciente do artigo 201, que eu lembro a todos, é o artigo que fala da distância de 1,5 m a ultrapassar o ciclista, né, da distância de segurança. Então, é isso, parabenizo e boa sorte aí na nova empreitada. Devolvemos a palavra ao convidado Marcos Trade. Bom, eu queria dizer que nós, ao longo desse período, não fizemos nada mais do que a nossa obrigação, né? Principalmente e fundamentalmente com os parlamentares, porque os senhores têm uma representatividade social que, vez por outra, fica muito distante dos administradores, porque nós não temos esse contato direto com a comunidade, e os senhores foram eleitos, né, para nos cobrar posições, atitudes, atividades, ações concretas, porque, além de representarem em algumas circunstâncias, algumas categorias, representam a sociedade, né, do nosso país. Então, também parabenizo pelo trabalho do vereador, porque o trabalho do vereador é um dos trabalhos mais árduos, que é o que está mais próximo da comunidade. E eu sei que também é uma das eleições mais difíceis. Então, a todos aqueles que se dedicam à atividade parlamentar na vereança, nós só devemos respeito, porque aqueles que não se dedicam, eu costumo dizer que é como reunião de condomínio, não é isso? Se você não participa, você tem alguma coisa que foi aprovada em primeira convocação ou em segunda convocação com qualquer número de participantes, não é isso? Então, quem não se dedica não tem, né, condição de ficar, vez por outra, criticando a atividade política, que é uma atividade nobre, e é importante para o processo democrático, diga-se de passagem, processo democrático que, inclusive, vez por outra, se coloca numa situação de risco, infelizmente, mas que, de qualquer forma, é o nosso país, é a nossa sociedade, e vocês têm um papel fundamental. Estaremos sempre de portas abertas para isso. As questões que envolveram o motofretista, a placa vermelha, todos os debates que nós tivemos com todas as categorias, de fato, resultaram em algumas situações por êxito ou com êxito, porque foram trazidas propostas coerentes, foram trazidos os argumentos legais para que nós pudéssemos tomar decisões administrativas sem algum risco maior diante de algum questionamento jurídico ou dos órgãos de controle externo. Isso fez muito bem à nossa administração, fez muito bem aos nossos servidores também. A faixa box também foi uma demanda que veio também através do vereador Cacá. Eu sou motociclista, sei, né, que o risco da motocicleta é muito alto, e eu acredito que essa relação de respeito
com prioridade, o pedestre, o ciclista, o motociclista e etc., ela tem que ser uma coisa que vem propriamente de uma atitude de cada um de nós que somos condutores. E eu quero dizer que ontem nós fechamos com mais 18 municípios, Cacá, a implementação do motobox, que eles já vão começar a trabalhar no sentido de verificar os pontos críticos e colocar em prática um modelo de avaliação, graças, obviamente, àquilo que vocês nos levaram de sugestões, e fechamos com 18 municípios onde o trânsito é municipalizado já. Cascavel, Guarapuava, Londrina, enfim, municípios que detêm grande parte da frota de motocicletas do estado do Paraná, né? E a categoria A e B eu já comentei que foi uma questão levantada também pelo vereador Jairo Marcelino. Vamos esperar a tramitação do projeto, que eu acho que vai ser tranquilo, para nós resolvermos esse problema também. E o vereador Goura, eu que agradeço pela gentileza, né, pelo carinho, pelas reuniões que tivemos em relação à questão que envolve a bicicleta, e nos tornamos, por obrigação, por dever de ofício, sim, observadores do processo de crescimento da utilização da bicicleta em diferentes atividades, e queremos e firmamos algumas parcerias importantes naquilo que foi possível. Tem muita coisa que pode ser feita, muito bem estruturada, muito bem organizada, além do que os nossos projetos de sinalização viária, que nós sinalizamos 232 municípios no estado do Paraná, com recursos arrecadados com infrações de trânsito, do FUNRESTRAN, eles dão a oportunidade ao prefeito, que está inserido no contexto do projeto, de criar sinalização horizontal e vertical, que é isso que nós fazemos nos municípios, para também os ciclistas. Alguns optaram por esse processo, outros nem tanto, mas é uma questão também educacional e de pressão de categoria, assim como a regularização, a regulamentação, vereador Cacá, da atividade de motofretistas, é sim um poder de pressão que vocês têm que ter sobre os municípios, porque o que nós fizemos foi nada mais, nada menos do que cumprir com a nossa obrigação de liberar a placa vermelha para motofretistas, mas não ainda para mototaxistas, que aí é uma coisa um pouco mais, que requer uma regulamentação melhor. Então, nós cumprimos com a nossa obrigação. Agora resta aos senhores fazer com que os prefeitos regulamentem, né, para que a atividade, de fato, seja regulamentada, garantida por uma legislação municipal, e uma condição melhor para os trabalhadores que se utilizam da motocicleta, arriscando as suas vidas, e que precisam desse processo de regulamentação municipal. Perfeito? Muito obrigado mais uma vez. Próximo bloco. Vereadora professora Josete, vereador Bruno e vereador Giovanni. Concedemos a palavra à vereadora professora Josete por 2 minutos. Primeiramente, cumprimentar o vereador Jairo Marcelino pela iniciativa, cumprimentar o Marcos e toda a sua equipe aqui presente. Na verdade, eu vou fazer uma pergunta mais ou menos na linha do que o Felipe trouxe, em relação hoje, né, que legalmente é permitido que os guardas municipais possam autuar, né, as ocorrências, enfim, de trânsito, as infrações de trânsito. Eu queria entender melhor qual é o instrumento legal que regulamenta isso. É um convênio, né, do DETRAN com os municípios que fazem essa opção, né, onde também a Guarda Municipal assume essa atribuição. E como se dá isso, uma solicitação do município junto ao DETRAN, enfim, conhecer burocraticamente e legalmente como é que funciona esse procedimento. Seria essa a dúvida. Obrigada. Próximo vereador Bruno Pessutti. Vou falar aqui de cima mesmo, senhor presidente. Então, primeiramente, parabenizando o vereador Jairo Marcelino pela iniciativa de convidar o Marcos Trade para vir aqui à Câmara Municipal e dizer que a Câmara Municipal de Curitiba aprovou, na ocasião do plano diretor, uma emenda feita de minha autoria, da vereadora Carla Pimentel, que a cidade de Curitiba, Marcos, fosse a primeira do país, das grandes cidades do país, que tivesse no seu plano diretor a questão da morte zero no trânsito. Não é apenas a redução das mortes no trânsito, e sim o objetivo de morte zero no trânsito como uma diretriz da cidade de Curitiba. Então, a pergunta que eu faço nesse sentido, de que forma que o DETRAN ele pode ser cada vez mais parceiro do município, e não só do município de Curitiba, mas de todos os municípios,
que estejam ou não integrados ao Sistema Nacional de Trânsito. Recentemente tivemos um congresso tratando sobre isso aqui na cidade de Curitiba, mas porque eu acredito que todos aqui presentes têm ou tiveram, em algum momento da sua vida, amigos, parentes, e que tiveram sequelas ou, infelizmente, perderam a vida no trânsito. Falta, talvez, essa conscientização de que os motoristas, eles estão habilitados pelo Detran para serem motoristas. Não é só porque todos, ou há muitos motoristas, todos têm condições de dirigir o carro. E fazendo uma análise metafórica, nós não vemos por aí pessoas que pegam aviões e saem pilotando aviões porque sabem da necessidade de ter uma habilitação para pilotar um avião e das consequências de que quando você pilota um avião, por exemplo, você faz sem autorização, o que acontece com essa pessoa. Então, da mesma forma, deveria acontecer com o carro, né? As pessoas têm que, carro, motocicletas, caminhões, ônibus, os veículos, de uma maneira geral, elas precisam estar habilitadas. E de que forma o Detran tem que conscientizar cada vez mais, através da educação de trânsito, por exemplo, as pessoas da importância, por exemplo, da necessidade de você estar dentro da habilitação, de respeitar as regras. E mais uma parabenização, me somando ao vereador Bobato, a respeito do aplicativo Detran Fácil, pois ele tem facilitado muito a vida dos condutores, pela facilidade com que você pode, por exemplo, registrar um novo endereço, visto que as pessoas não precisam mais se deslocar até o Detran para mostrar que mudaram de endereço. Isso tem facilitado muito a vida das pessoas que têm modificado o seu endereço. Então, esse é um dos grandes avanços. E uma sugestão que eu faço para o aplicativo Detran é que também notifique os seus condutores através de aplicativo na ocasião de multas. Deve acontecer muito de pessoas que esquecem de, por exemplo, apresentar os condutores, assim como a vereadora Noêmia Rocha falou, que os assessores dela não apresentaram ao condutor e acabou sendo que ela ficou responsabilizada pelas multas, porque muitas vezes as pessoas acabam esquecendo, afinal o prazo é muitas vezes longo para que as pessoas possam apresentar ao condutor, entram no esquecimento e às vezes a pessoa é notificada de maneira indevida, não indevida no sentido de que ela não deva ser notificada, mas porque não foi ela a condutora do veículo. Então, que o Detran também notifique, até mesmo na ocasião da multa, por exemplo, passou no radar, essa multa foi notificada, que a pessoa tenha condições de receber essa notificação, para que ela não fique esperando ser notificada e, às vezes, aquela velocidade excessiva que ela estava desenvolvendo naquele momento, ela continuar desenvolvendo por vários momentos, porque não sabia que estava sendo notificada por um excesso de velocidade. Então, que a multa também, a justiça, como tem falado muito, ela tem que ser justa e tem que acontecer rapidamente para que as pessoas saibam e corrijam seus erros. Para finalizar, vereador. Okay? Já finalizei. Já finalizou. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito, vereador Giovanni Fernandes. Gostaria de dar parabéns ao Jairo Marcelino, ao mesmo tempo ao diretor Marcos Trade, e cumprimentar o Bira Xereda, meu amigo antigo, e o Luizão Essenfeld também, que estão presentes nesse momento. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao secretário, se existe... eu venho de uma frase onde está vendo um vídeo de Leonel Brizola. Para mim, um dos grandes políticos brasileiros foi o Leonel Brizola na educação. E ele fala sempre, você quer ter o adulto de amanhã, eduque as crianças de hoje. E eu lhe pergunto, existe no PROERD educação de trânsito? Existe na Guarda Mirim educação de trânsito? Se não existir, eu gostaria que o senhor deixasse esse legado para o futuro diretor, essa dica, que nós poderemos levar até os colégios a educação de trânsito. Perfeito. A devolutiva do presidente Marcos Trade. Bom, eu queria fazer já um comentário aqui que eu acabei, acho que não citando o vereador Braga Cortes. Nós fizemos um trabalho muito legal com ele no Detran, né, e que resultou nesse procedimento aí de possibilidade da Guarda Municipal poder também atuar em algumas infrações que não eram da sua competência natural. E nós demoramos algum tempo para resolver isso, se eu não me engano, porque houve uma mudança da legislação federal que passou a permitir, se eu não me engano, meus assessores estão aqui, podem me corrigir, porque a memória agora falhou um pouco, passou a permitir que isso passasse a ser uma atitude normal, a interação do órgão estadual
com o órgão municipal, com a delegação, e aí eu já faço menção à pergunta que fez a professora Josete, com a delegação desses poderes para a guarda municipais ou para os agentes de trânsito municipais, quando não é a guarda, né, mas o agente de trânsito que está no município. Isso tem sido feito continuamente, sim, de forma legal, através de convênio por delegação, assim como todos os agentes de trânsito, agentes da autoridade de trânsito, que são os nossos agentes da Polícia Militar, todos aqueles que têm um bloco, né, de infrações, têm o poder de autuar, também são suportados por um instrumento legal, que são portarias específicas para que eles sejam agentes de trânsito. Perfeito? Isso está em dia. O pessoal da Coordenadoria de Infrações tem a nossa determinação de não deixar passar o prazo de renovação ou de credenciamento ou de delegação de poderes, melhor dizendo, aos agentes de trânsito que chegam e que são novos. Perfeito? Então, tudo isso tem sido suportado por uma condição legal através de portarias específicas. Ao deputado Bruno Pessutti também, seria... deputado não, vereador. Desculpa, Marcos, se for praga que pegue. Não, o Pessutti aqui, eu sou fã e muito amigo do ex-governador Pessutti, que foi deputado. Tá vendo como é que eu corrigi? Estou rápido, né? Foi deputado, é um amigo meu, e o Bruno também é um brilhante parlamentar, e se Deus quiser... Né, desculpa, eu quebro no protocolo, mas vocês serão bem-vindos lá na Assembleia. Desculpa, presidente Serginho. Tá bom, obrigado. Então, essa questão da morte zero, vereador Pessutti, é uma coisa que se busca com muita propriedade no país. Só que eu quero dizer que o advento da municipalização de trânsito, que é uma obrigação do Código de Trânsito Brasileiro, surgiu por uma condição legal, mas existe uma grande impossibilidade de que os municípios passem a ter o trânsito municipalizado por uma questão óbvia: falta de recursos. Então, existe um ponto de equilíbrio que nós ainda não conhecemos muito bem, que caracteriza o momento adequado para que haja um processo de municipalização de trânsito. Uma frota de aproximadamente 30 mil veículos. Nós temos alguns indicadores, mas eles são duvidosos, porque nós não temos a convicção de que eles são parâmetros importantes para definir o processo de municipalização de trânsito ainda, porque tem que criar o órgão municipal de trânsito, tem que cuidar da sinalização viária, tem que ter a junta de recursos, tem que ter os agentes de trânsito qualificados, isso é feito por lei, obviamente lei municipal, tem que ter a estrutura dos veículos, tem que cuidar da sinalização, da educação, enfim, é uma série de atribuições que o município não consegue ter. Por isso é que nós criamos um modelo que é inédito no país e que serve de espelho para outros tantos estados, que é um processo de municipalização num cronograma de até 60 meses, cujas atividades elas são atribuídas ao DETRAN e ao município. É um apoio que o DETRAN tem dado àqueles que querem tratar desse assunto. Acabamos de aprovar ontem no Conselho Estadual de Trânsito, foi o último município que nós aprovamos, que eu estou presente no Conselho, que é o município de Campina Grande do Sul, que também passará a ter, em breve, a sua inscrição no Sistema Nacional de Trânsito para ser municipalizado. Enfim, e nós estamos insistentemente cobrando do governo federal, o que eu acredito que é uma vergonha nacional, a disponibilização dos recursos do FUNSET, que é 5% do que se arrecada de infrações de trânsito no país, que são bilhões de reais e que são contingenciados e não são colocados à disposição dos municípios para investimentos importantes em educação para o trânsito, em sinalização viária e em segurança viária. É uma das maiores... Presidente, diretor Marcos, eu vou pedir prorrogação de prazo para as suas considerações finais. São as mais 10 minutos. Mais 10 minutos. São as últimas perguntas? Encerraram as perguntas. Perfeito. Eu passo 10 minutos, aí o senhor faz encaminhamento e considerações finais, pode ser? Tá bom, perfeito. Então, peço ao plenário, em votação, 10 minutos de prorrogação do tempo da tribuna livre. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Com a Perfeito. palavra. Então, nós precisamos do retorno desses recursos, de pelo menos parte deles, porque é uma obrigação, uma determinação legal, e que o Estado do Paraná, através do que arrecada com as infrações de trânsito, aquelas que são feitas pela Polícia Militar, investe integralmente naquilo que a lei determina, que é a lei do FUNRESTRAN, que inclusive nós acabamos de alterá-la, depois de... Ela é de 1972, perdi a conta.
ela é de 1972, depois de todos esses anos, para deixá-la um pouco mais flexível para que esses investimentos continuem sendo feitos tanto pelo DETRAN quanto pela nossa saudosa e competente Polícia Militar do Estado do Paraná. As notificações de advertência já está em processo de projeto. Está aqui o nosso coordenador da área de tecnologia da informação. Nós já temos algumas advertências feitas por SMS, mas com orientações, uso do DETRAN fácil, educação para o trânsito, mas é projeto chegar ao nível de advertir sobre as questões que envolvem a habilitação. Elas não têm um valor legal, né, mas elas têm pelo menos o caráter de informar que isso está acontecendo. Mas é preciso que se faça menção, o maior problema é o intervalo de tempo que existe entre a aplicação da infração e que muitas vezes, lá no município, elas não são lançadas no tempo necessário. Isso tem feito, e eu faço um apelo a todos aqueles que estão nesse processo, com que muitas vezes o cidadão tenha a sua habilitação suspensa e não tenha tido conhecimento, não pelo fato de não ter sido notificado, vez por outra, mas que lá no sistema não havia aquela infração. Mas quem faz esse lançamento também, não só, é o órgão municipal de trânsito. E nós temos tido muitos atrasos em relação a isso, que é o que, vez por outra, causa indignação no cidadão, mas que não é, em certas circunstâncias, uma atribuição direta do DETRAN do Paraná. Perfeito? Então, esse modelo de notificações está sendo já elaborado, nós não vamos ter tempo de lançar, mas relativamente àquelas notificações que poderiam ser feitas automaticamente em tempo real, o Paraná apresentou um modelo para um projeto de identificação veicular, que é um case nacional e que nós tivemos um processo de parceria público-privada que quase conseguiu chegar ao fim e que, infelizmente, não foi possível. Que é, aí sim, os veículos identificados com chip, né, não para serem monitorados, mas para que a sua condição de regularidade, vários acessos a estabelecimentos, etc. e tal, pudessem até, inclusive, ser contratados, que é um modelo inédito que foi modificado por nós, no DETRAN do Paraná, cuja origem foi o Sistema Automático de Identificação de Veículos, que é o antigo CINIAVE. Hoje, nós já temos um modelo, mas, infelizmente, não conseguimos colocar em prática. Eu insisto, temos grandes projetos para o futuro, para os futuros governos, e pretendemos apresentá-los na medida em que continuarmos aí no processo da administração pública. Quem mais? O vereador Giovanni. Quase que eu falei governador Giovanni, viu, governador? Viu, vereador? Quem sabe, né? As escolas de trânsito. É muito difícil para o DETRAN ter qualquer tipo de interferência nesse processo, porque é uma atividade mais de âmbito municipal, normalmente, e até, vez por outra, também de âmbito estadual, mas nós resolvemos não investir nessa atividade pontual, que depende de infraestrutura, depende de pessoas, e nós não temos essa capacidade de contratar pessoas nessa velocidade, para investir na nossa escola pública, que traz ao DETRAN diferentes segmentos para isso. E eu insisto, de forma um pouco mais contundente, que muitas das questões que envolvem aquilo que nós imaginamos que é educação, estão no fato de que nós cada vez mais temos menos a presença das famílias na orientação dos nossos. As famílias cada vez mais voltadas ao trabalho, e tudo que diz respeito à educação pessoal, à conduta ética, à conduta moral, vez por outra tem sido transferido para as escolas. E aí nós temos visto e acompanhado o que tem acontecido na educação brasileira. Os meninos, ao invés de chegarem bem estruturados em algumas circunstâncias, não é regra, ao ambiente da escola, para que possam aprender a entender, a conhecer e etc., tem que passar por diferentes atividades que envolvem segregação racial, questões de gênero, quer dizer, enfim, uma série de questões que em casa seria a nossa obrigação de fazer com que eles chegassem preparados para enfrentar o desafio da formação e não nesse aspecto. Então, é muito difícil, apesar de ser um grande objetivo, que determinadas atribuições cheguem ao ponto de serem inseridas nas grades curriculares e que nós tentamos fazer isso levando as atividades de teatro, as atividades paralelas, quando nós temos acesso às salas, ou trazendo as crianças
para o Detran, para que interajam e tenham pelo menos uma observação diferenciada das questões de trânsito, assim como, vez por outra, tem em relação a outros aspectos que envolvem a conduta e as relações interpessoais na sociedade brasileira. Não sei se eu me fiz entender, mas é isso. Eu já posso fazer? Bom, então eu queria agradecer, me desculpar pelo adiantado da hora, é uma satisfação muito grande, não é a primeira vez que eu venho aqui na Câmara dos Vereadores para participar de Tribuna Livre. Eu tenho, né, um apreço muito grande pela atividade parlamentar, sempre tive, sempre procurei me manter muito próximo do Poder Legislativo, porque eu sei, né, que a representação política que os senhores têm reflete de fato aquilo que a sociedade quer. Então eu fico muito grato, deixo o Detran nessa sexta-feira junto com o nosso governador Beto Richa, agradecendo de coração a tudo que foi feito pela nossa equipe, pelos cidadãos paranaenses, enfim, mas eu deixo o Detran do Paraná com aquilo que eu planejei, que é deixá-lo melhor do que aquele Detran que eu recebi, sabendo que aqueles que me antecederam, que nos antecederam, porque é uma equipe, né, tiveram o mesmo propósito e talvez tivessem tido menos chance de executar tanto no intervalo de tempo que não foi o mais curto, né, que eu acho que eu sou recordista também de tempo de permanência no Detran, mas, né, com as graças de Deus aí eu creio que, né, deixei uma singela contribuição àqueles que dependem da atividade do Detran para o dia a dia, para a segurança, enfim. São os maiores investimentos na área de segurança pública também na história do Detran. Chegamos a fevereiro com 1,95 bilhão de reais de repasses feitos à segurança pública, o que tem sido importante para equipar a nossa Polícia Militar na atividade de trânsito, que é uma atividade que mata e que 1 bilhão e 950 milhões de reais investidos é segurança para todos os cidadãos, é preservação da vida e, obviamente, o resultado que a sociedade espera do administrador público para dar respostas àquilo que o cidadão paga pelas suas taxas. Muito obrigado a todos. Mais uma vez, ao vereador Jairo, de coração. A todos aqueles que já me convidaram para vir aqui, eu agradeço de coração e eu acho que a jornada continua, né? Muito obrigado. Gostaria de cumprimentar o Dr. Marcos Trade e dizer, Marcos, é uma pessoa que já teve a convivência conosco na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Obrigado, e demonstra que o próprio livro de Gestão para Resultados, eu recebi de forma carinhosa o livro autografado pelo autor. Ele diz, o livro é Gestão para Resultados, muito além da teoria. E lendo o prefácio aqui, eu vejo que um dos colaboradores, ele diz que o Detran nunca mais será o mesmo. Ele inicia o prefácio dizendo isso. Mas a palavra gestão e o momento que nós vivemos no país, o trabalho que é desenvolvido por qualquer pessoa que responde por um órgão público, seja ele no caráter legislativo, seja ele no caráter executivo, exige-se gestão. Acho que o gestor, e você como gestor do Detran, a gente vê que refletiu as ações positivas, você juntamente com toda a sua equipe, puderam fazer na melhoria do Detran. Com muito denodo, transformar o Detran em um serviço à população que, eu digo isso, que na semana passada, em conversa com um amigo, o senhor Amarílio, ele disse o seguinte: vereador, estou aposentado e fui renovar minha carteira hoje. Impressionante. A hora que foi programado, eu paguei a taxa, fui atendido de imediato, saí do banco que era dentro, atendido de imediato, marcaram o exame de forma pontual, fui atendido. Isso demonstra o respeito pelo serviço que é prestado aos paranaenses. Então, aqui, em seu nome, eu quero parabenizar a todos os servidores do Detran, mas enaltecer a sua gestão, que foi muito colaborativa para a melhoria dos serviços do Detran com o nosso Estado. Isso eu pude acompanhar o seu trabalho e faço esse elogio, eu acredito, em nome de todos os vereadores que estão aqui
que puderam se manifestar, porque têm visto a forma que o senhor fez sua gestão frente ao DETRAN. Então, em nome do Birajara, colega nosso, cumprimento todos os coordenadores, gerentes, assessores que estiveram presentes nesta sessão, em especial o nosso convidado, Dr. Marcos Strade, que hoje falou abertamente com a Câmara Municipal sobre os projetos, programas e o que desenvolve o DETRAN. Agradeço ao vereador Jairo Marcelino por ter trazido um convidado ilustre para esta tribuna livre. Vereador Jairo. Senhor presidente, só para um registro breve. Por favor. Quero que o nobre amigo Marcos Strade também coloque no seu livro de recorde, porque até aqui o senhor teve hoje 5 prorrogações de horário para que fosse ouvido sua fala. Perfeito. Fica aqui, externamos felicitações ao Dr. Marcos Strade e os agradecimentos a toda a equipe do DETRAN que fizeram presentes nesta sessão de Tribuna Livre no dia de hoje. Está encerrada a Tribuna Livre.